E o contexto começa falando do Poder Judiciário, porque na semana passada o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, anunciou sua aposentadoria. O que todos querem saber é quem vai ser o seu substituto. Quem traz as respostas e bastidores e outros assuntos, claro, porque eu não vou deixar ele falar só desse assunto, é Paulo Capelli, colunista do Portal Metrópolis, que está aqui no estúdio comigo. Capelli, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Hoje, no Palácio do Planalto, tem um franco favorito para essa vaga ao STF, que é Jorge Messias, advogado-geral da União. Ele é ainda o grande favorito para ser indicado por Lula ao STF, a despeito de pressões de setores da sociedade para que Lula indique uma mulher. Lembrando que o STF hoje só tem uma ministra mulher, Carmen Lúcia, e lembrando, Rosa Weber, quando saiu, Lula indicou um homem para a vaga da ministra Rosa Weber. Lula fez duas indicações, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Primeiro Flávio Dino, depois Cristiano Zanin. Então, aí o STF está com apenas uma mulher. Jorge Messias continua favorito, mas tem contra ele algumas questões que prejudicam bastante também, viu, Neila? Por exemplo, a resistência de figuras importantes no próprio STF. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já fez uma declaração pública apoiando a indicação de Rodrigo Pacheco, senador, para essa vaga no STF. Rodrigo Pacheco, que é advogado. Essa também é a posição de outros magistrados que atuam ali bem próximo do Gilmar, por exemplo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Eles acreditam que Messias não seria um nome forte o suficiente no meio jurídico para assumir a importante cadeira de ministro do STF. Mas, Neila, eu não acredito que o Lula vá ceder tanto à pressão de setores da sociedade para indicar uma mulher, e nem a pressão de ministros do STF para que indique Pacheco em vez de indicar Jorge Messias. Messias, se for indicado, a oposição vai bater naquele ponto que lá atrás a gente lembra da história do Bessias, até como ficou conhecido, aquele episódio. O Messias, ele atuava no Palácio do Planalto ali como assistente jurídico, e a então presidente Dilma Rousseff falou: olha só, se forem prender o Lula, o Messias vai entregar o termo de posse para que Lula seja empossado como ministro e assim evitar uma prisão, para o Lula passar a ter furo, enfim. E o Messias ficou bastante associado àquela questão do Bessias. Mas tampouco acredito, Neila, que isso seja um impeditivo para Lula indicá-lo para o posto no STF. A gente lembra que Lula indicou o próprio advogado Cristiano Zanin. Na época, a oposição fez bastante alarde também. Como é que vai indicar o advogado pessoal para uma cadeira no STF? E Lula bateu o pé e falou: vai ser o Cristiano Zanin. E aí o Senado avalizou a escolha do presidente Lula. Portanto, o Messias continua muito favorito para ser indicado. Ele tem a confiança de Lula, ele tem a confiança do PT, ele é evangélico, que também seria um aceno, uma aproximação de Lula a um segmento que ele tenta conquistar cada vez mais, é um segmento que é muito identificado com a direita, com o campo conservador, e o Lula busca penetração nesse campo. Indicar Messias, que é um evangélico, também poderia ser um gesto nesse sentido, mas tem essas resistências da sociedade para que ele indique uma mulher e do próprio STF para que ele indique Rodrigo Pacheco. O STF barra Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, que também prefere Rodrigo Pacheco. Neila. Então, a gente pode dizer que, além de ser ilibado e de ter notório saber jurídico, tem que ter confiança e proximidade com o presidente Lula, que eu acho que esse terceiro critério aí é o que está valendo mais agora para o presidente da República, né? Exatamente, Neila. A gente lembra que Lula fez uma indicação da qual se arrependeu, que foi Dias Toffoli. A gente lembra que teve uma decisão do Toffoli impedindo o Lula de ir ao enterro do neto, e o Lula até hoje não perdoa Toffoli por essa decisão. E agora ele quer indicar novamente, dá sinais de que indicará alguém da própria cozinha, alguém que ele tenha extrema confiança, assim como fez nas indicações de Flávio Dino e também de Cristiano Zanin, em vez de indicar um nome que seja, digamos assim, mais respaldado pela classe jurídica e pelos próprios ministros do STF, como seria o caso de Rodrigo Pacheco, que é um aliado de Lula, mas não é alguém da cozinha do presidente da República. E tem a questão identitária também, partidária, isso também ajuda muito, Messias, sendo do PT, sendo petista, também facilita muito para o presidente Lula ter alguém de confiança lá dentro,
Se eu não me engano, então, é o terceiro indicado agora, neste momento, pelo presidente Lula. Somando-se aí a Dias Toffoli, nós teremos 4 indicados por Lula no STF. A gente, acho que são mais de 4 ministros indicados pelo Lula no STF. A gente pode fazer essa conta daqui a pouquinho e volta, mas acredito que são mais de 4. Estão me dizendo aqui que são 11 durante todos os mandatos. Eu estou falando... Sim, o que eu estava falando era a respeito dessa formação que está agora lá no Supremo Tribunal Federal. Sabemos que são 11 no total de indicações. Das últimas indicações, então podemos dizer... Das que estão em vigor. Isso, exatamente. Vou pedir para a produção procurar isso para mim, mas já temos aí o Cristiano Zanin, temos também o Flávio Dino, Dias Toffoli e agora o próximo indicado, que muito provavelmente deve ser o AGU Jorge Messias. Houve também um burburinho aí dizendo que com essa saída de Barroso, o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia também poderiam aí se encorajar e deixar a Suprema Corte, e um dos argumentos dessa fofoca, digamos assim, seria para abrir espaço para que Lula tivesse maioria dentro do Supremo Tribunal Federal, independentemente de quem ganhar a eleição presidencial do ano que vem. Mas isso não é verdade, né? Pelo que eu apurei, Neila, com fontes do STF, essa informação não procede. Nem Gilmar Mendes, nem Carmen Lúcia estariam inclinados a se aposentar antes do prazo. A gente lembra que os ministros têm um prazo para fazer a aposentadoria compulsória. No caso de Barroso, ele optou por deixar o cargo antes de atingir o limite de idade. Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, pelo que eu apurei hoje em conversa com fontes no STF, não dão sinais de que pretendem largar o cargo antes da hora. Estávamos falando aqui dos indicados nessa formação agora atual do STF, nós só esquecemos da Carmen Lúcia, de resto está tudo certo. Bom, mudando de assunto agora, a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão do presidente Lula. Só vou falar